Bom dia, Brasil, bom dia São Paulo, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Porto Alegre, bom dia Curitiba, bom dia Belo Horizonte, bom dia Fortaleza, bom dia Salvador, bom dia Brasília, bom dia Brasil e brasileiros e brasileiras. Bom dia e parabéns pela reafirmação do apego a um sistema que é, ainda que com suas imperfeições, o melhor, mais bem acabado sistema político e de organização dos povos que a humanidade conseguiu desenvolver, aos trancos e barrancos, em 2 séculos e meio, 2 séculos menos, talvez, a democracia representativa, com voto, um homem um voto, um cidadão um voto, uma cidadã um voto, voto secreto e tudo mais, é a fórmula que a civilização encontrou mais acabada, menos imperfeita para a gente poder tocar a vida com liberdade, com igualdade de direitos e tudo mais. Significa que temos tudo isso aqui no Brasil e em outros países, até mesmo que professam o mesmo sistema? Não. É preciso aprimorar. Não se pode dizer que gays, que minorias, né, que grupos raciais e às vezes até grupos religiosos tenham o mesmo tipo de liberdade, de direitos, de reconhecimento. Pode-se dizer que muitos outros direitos que estão sendo ainda trabalhados, construídos, né, pelos quais se está lutando, lógico, ainda não estão conquistados a despeito da democracia consolidada que temos em muitos outros aspectos. Mas um país que leva 140 milhões de pessoas às urnas, que faz uma apuração primorosa, como o Brasil tem feito, e ontem novamente, poucas horas depois do encerramento das urnas no Acre, último estado, quase um outro país, né? Pelo tamanho do nosso, pode-se dizer que temos vários países aqui dentro, mas enfim, depois que o Acre terminou às 7 da noite a apuração, tivemos o anúncio do resultado praticamente final das eleições, poucas horas depois, sem que algum acidente aqui e ali, processo de como é que chama, leitura dedométrica das urnas, andou dando alguns problemas. Recebemos aqui muitas mensagens de ouvintes em vários estados: olha, estou com problema aqui, problema ali, mas nada que possa ser considerado relevante num pleito, repito, que levou às urnas 140 milhões de brasileiros e brasileiras, e que poucos minutos depois de encerrada a votação no Acre, último estado pelo fuso horário a encerrar a coleta de votos eletrônicos, nós já tínhamos as primeiras totalizações do TSE. A primeira saiu já com 69% ou 70% dos votos apurados. E aí, minha gente, mostrando a grande surpresa que atropelou não apenas a classe política, mas também os institutos de pesquisa, que tomaram uma saraivada significativa, menos pelo resultado em si do que pelo tamanho, pela dimensão do resultado. E também, além deles, os analistas, que muitos se baseiam, como os jornalistas também, no que as pesquisas vão capturando, né, ao longo da campanha eleitoral. As pesquisas capturaram quase que na reta final uma tênue, né, porém contínua recuperação de Aécio Neves, uma queda com os mesmos adjetivos aplicada à curva eleitoral de Marina Silva, e esse ponto de interseção terá ocorrido em algum momento com Aécio ultrapassando Marina, mas não com as curtas margens que os institutos capturaram, até mesmo na boca de urna. A boca de urna também foi atropelada pelo resultado real, em quase 5%. Isso dá a Aécio um fôlego muito grande, porque não só é uma curva ascendente na reta final da campanha, isso injeta ânimo no seu eleitorado, na militância do partido, isso dá a ele gás e autoridade para discutir alianças, mesmo dentro de um PSDB que não o queria na sua totalidade. É importante lembrar que a candidatura de Aécio foi sendo tratada com um misto de desdém, distanciamento e tal. Não se pode dizer que o governador Geraldo Alckmin tenha sido um cabo eleitoral decisivo e tal, engajado na candidatura do Aécio o tempo todo, longe disso. José Serra também não, mas o fato é que agora Aécio sai desse primeiro turno
com um resultado que lhe dá uma autoridade inquestionável dentro do PSDB para discutir alianças, para discutir tom de campanha, para discutir uma série de coisas focada numa hipótese de vitória que empataria o placar nos confrontos diretos para a presidência da República entre PT e PSDB. O PT começou perdendo 2-0 na eleição e reeleição de Fernando Henrique Cardoso, depois virou o placar, está 3-2, com 2 gols de Lula e 1 de Dilma. Então estamos partindo agora para um jogo em que o PT consolida uma sequência inédita, não apenas na República Brasileira, mas em muitos outros países com o sistema político semelhante ao nosso, que passaria a ter o 4º governo nas mãos do mesmo partido e de seus aliados, ou o PSDB, representando aí uma linha mais de centro-direita, algo do gênero, como queiram chamar, reconquista o Planalto e, consequentemente, empata essa tabela em 3-3 vitórias para um lado e para o outro. Apenas, enfim, para poder especular um pouco aqui as hipóteses, essa autoridade que o Aécio tem agora, com uma vitória que é mais sua do que do PSDB, e eu aqui com os meus botões acho que foi mais anti-Dilma do que do próprio Aécio, quer dizer, você tem 3 componentes aí nessa vitória do Aécio. Vitória de primeiro turno. Ida para o segundo turno. Vitória de primeiro turno e ida para o segundo. Que é o que compôs a vitória. Essa é uma vitória do PSDB? É uma vitória do PSDB, porque o partido corporifica, melhor do que os demais, uma oposição direta ao governo Dilma, ao governo PT. Mas mais do que uma vitória do PSDB, que foi dividido para a candidatura do Aécio, essa é uma vitória do Aécio. Porque, afinal de contas, ele começou ali cercado de uma certa resistência, um certo até descrédito, uma certa oposição do tucanato paulista, que queria... O Serra pleiteou ser candidato novamente até os 43 do segundo tempo e tal. Então, é uma vitória do PSDB? Mas é mais do Aécio. E é mais do que o Aécio, do eleitorado anti-Dilma, que não quer a continuidade do governo Dilma e votou no Aécio, entendendo que ele representava melhor essa possibilidade de enfrentamento antagônico com o PT. Agora, maior que a vitória do Aécio, maior que a vitória do anti-Dilma, maior que a vitória do PSDB foi a vitória da própria Dilma, que, levando pancada da realidade, porque a realidade está adversa para o governo, sem sombra de dúvida que dá. Tem muitos indicadores negativos aí, um horizonte preocupante, a indústria despencando, indicadores econômicos no mínimo instáveis, nervosos e tal, taxa da inflação batendo no teto da meta e até passando de vez em quando e tal, o dólar andou nervoso, pode-se considerar isso aí digamos, aflições de campanha, tudo bem, mas há questões fundamentais, o PIB crescendo pouco, enfim, os dados, a Petrobras, o escândalo da Petrobras assodando o governo e tal, e independentemente disso tudo, a despeito disso tudo, a Dilma carimba também, ainda que com a menor marca petista em primeiro turno vitorioso, ainda assim uma vitória importante no primeiro turno da presidente Dilma Rousseff, inquestionável na resistência dela e do seu partido, de suas alianças, para enfrentar aí os ataques e os desgastes naturais de quem está no governo, os ataques dos adversários. Resta agora saber o que vai acontecer. Ontem aqui no Canal Livre, até muito tarde, e um pouco antes no Band Eleições, que acompanhou em tempo real a apuração dos votos, o Walter Feldman, ele sinalizou, um dos coordenadores e mais influentes conselheiros de Marina Silva, sinalizou que a tendência, enfim, o acordo é com o PSDB. A própria Marina Silva deu indicações nesse sentido. Aécio Neves tem um movimento de xadrez que está legalmente ao alcance do PSDB e dele, que é até mesmo um acordo que passe pela substituição de seu vice, a chapa puro sangue PSDB com Aloysio Nunes Ferreira, senador mais votado do país, de São Paulo, tucano de São Paulo, por um nome do próprio grupo da Marina,
Não creio que a própria Marina aceite serviço novamente em circunstâncias, em acordos dessa natureza, mas colocar algum marinista histórico, como o próprio Feldman, por exemplo, na composição da chapa com Aécio Neves, selaria de maneira muito consistente. Feldman que já foi do PSDB, inclusive. Né? Feldman que já foi, inclusive, do PSDB. Já foi do PSDB. E, enfim, um cara que tem uma história na área ambiental, uma história na construção de uma terceira via e tudo mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Aécio tem um movimento a fazer com maior área de manobra do que a própria Dilma, que está consolidada na sua composição de chapa, nas suas alianças e tudo mais. Nós vamos partir agora para o segundo turno bastante emocionante, bastante emocionante. Resta saber qual vai ser a linguagem, especialmente do PT, na sua propaganda. O PT marcou a sua propaganda no primeiro turno por uma ação muito incisiva, muito agressiva, hostil aos adversários, especialmente a Marina, enquanto entendeu que ela era a ameaça principal. O jogo foi muito bruto, muito pesado, e a Marina acusou o golpe. Como essa tática funcionou, o PT enxerga nesse tipo de tática. Todo mundo diz que política não gosta, o povo não quer que ataque, o povo não quer que ofenda. Tenho lá minhas dúvidas, o pau comeu em cima da Marina de uma maneira assintosa quase, e o resultado nas urnas, desconstruindo a Marina, acabou sendo, pelo visto, o que o PT queria. Resta saber qual é o arsenal do PT contra Aécio Neves, e vou dar aqui uma informação a vocês que está correndo nos bastidores, meu caro Megali e Aline Midley, no Café com o Jornal. Aliás, não dei bom dia para o Barão também, nem para Carla Bigato, bom dia a ambos. A informação é que o arsenal do PT contra o Aécio envolve vídeos, coisas do passado, Rio de Janeiro, etc. Se é verdade ou não, e em sendo verdade, se o PT vai querer persistir nesse tipo de linguagem, de tom de ataque, eu não sei. O segundo turno, com tempo igual de televisão para ambos, dá ao atacado melhores condições do que teve Marina de poder se defender e vender seu próprio peixe. Vamos ver se essas informações se confirmam. Eu como disse a vocês ontem, tratei de participar do processo político podando uma árvore na minha casa. Foi muito bom, me senti muito útil ao país. Minha gente, vamos tocar o barco, vamos continuar falando de eleições, campanha, segundo turno ao longo da programação. Fiquem agora com o Café com o Jornal também na TV Bandeirantes. Fiquem conosco, vamos lá.